Começando mais um vídeo aqui no campo, aproveitando que nevou e eu tô com essa paisagem aqui. Eu queria conversar com vocês e mostrar também um pouquinho do ambiente. Tem sido bem legal esses dias aqui nos Estados Unidos. Ó, você pode ver aqui, ó, como é bem bonito. E eu queria aproveitar esse momento para contar algumas coisas para vocês sobre, além de expectativas e coisas que aconteceram que me fizeram pensar e me trouxeram essa reflexão. Ano passado eu estava me formando, faltava, se eu não me engano, 6 meses para me formar, e eu decidi fazer a prova da ordem, né, a OAB, para me tornar advogado. E eu vou começar contando essa história só para situar as coisas. Eu lembro de prestar a prova, alguns amigos meus também prestaram antes de mim, e eles passaram. E eu criei uma expectativa muito grande, porque a gente trabalhava no mesmo lugar e eu achava que se eu fizesse eu também ia passar. E eu fiz a prova, estudei um pouco. Eu lembro que na época eu estava em semana de provas, então eu não consegui estudar tanto que eu queria, mas estudei. E aí eu fiz a prova, fui para casa, tava confiante que eu ia passar. E eu lembro de pegar o espelho de correção e começar a corrigir a prova. E o engraçado disso é que eu lembro que eu fui corrigindo e eu precisava acertar 40 questões. Fui corrigindo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. E aí no final tava 37, 38, 39. Quando eu fui assinar a 40, que era a questão que faltava para mim passar, eu vi que a prova tinha acabado. Eu lembro que eu fiquei por uma questão de passar no exame da ordem. E na época eu fiquei incrédulo, eu não sabia o que fazer. Parecia brincadeira ficar por uma questão numa prova que meus amigos já tinham passado. E eu fiquei me cobrando nesse sentido, porque eu me achava muito competente, e ainda me acho muito competente para passar e conseguir fazer qualquer coisa que eu me proponho a fazer. Mas às vezes a gente tem esse choque de realidade, onde a gente estabelece objetivos e esses objetivos às vezes não se cumprem. Ó, tá até tocando um negócio aqui. Enfim, voltando. A gente estabelece objetivos e esses objetivos não se cumprem. E a gente fica meio perdido, sem saber o que fazer. Isso aconteceu comigo. Às vezes esses objetivos não se cumprem por detalhes ou coisas pequenas. Mas eu quero incentivar vocês a terem uma outra perspectiva sobre essas situações. Claro, tem coisas que não acontecem porque o Senhor não permite, e tudo bem. Às vezes a gente não entende no momento, mas depois a gente vê que é pro nosso bem. Mas tudo que você tiver que fazer, se propõe a fazer. Faça pelo menos a sua parte. Deus vai fazer a parte dele, mas é necessário que você faça a sua. Depois eu parando para refletir, eu vi que eu não estudei tanto quanto eu queria. E aí eu olhei meus amigos e eu vi que eles estudaram muito mais. E não tô dizendo para você se comparar, mas eu tô dizendo que naquele momento eu podia ter feito mais e não fiz. E às vezes esse mais que faltou, que eu fiquei me cobrando, era a questão que eu precisava para passar. Enfim, tendo isso em mente, no outro ano eu prestei a prova novamente. Eu estudei as questões que eu não tinha estudado. E eu passei na primeira fase, fiz a segunda fase, passei também, graças a Deus. Eu consegui essa conquista, minha família ficou bem orgulhosa, meus amigos também. E isso me trouxe essa lição, de às vezes a gente estabelecer objetivos, e mesmo quando eles não se cumprem, a gente não desistir, a gente continuar insistindo neles. E eu não estou dizendo que você vai viver aquilo ou que vai ser uma coisa muito grande na sua vida. Vou dar o exemplo da advocacia. Eu não estou advogando no momento, eu estou nos Estados Unidos, aqui. Mas a questão é, tudo que você se propor a fazer, dê o seu melhor. Não deixe nada pela metade. Faça aquilo como se dependesse a sua vida daquilo. Não literal, mas tipo, coloque sua energia. Se é uma coisa importante, algo que vai trazer um bom retorno, se dedique dessa forma. E tenha certeza que Deus vai fazer a parte dele. Às vezes pode ser que não aconteça, mas seja grato. Sabe, dê o seu melhor, espere o... Eita, errei a frase.
voltei. Lembrei a frase. Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. É isso que eu levo pra mim. Tudo que eu faço. Tem um objetivo, eu espero o melhor, eu dou o meu melhor. Tento me esforçar ao máximo. Se vier uma notícia ruim, eu me preparo para isso. Tento digerir aquilo da melhor forma, ter uma boa reação, sabe? E o que vier eu aceito. Eu sei que o Senhor permitiu que aquilo acontecesse e às vezes, por mais que eu não entenda, eu posso descansar, pois sei que Ele é meu pastor e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso. Deixar vocês aí com a pista e espero que vocês tenham gostado dessa pequena reflexão e essa história de vida.